Bom, a doença mais comum causada pelo vírus é a gripe. Ela é uma infecção altamente contagiosa do aparelho respiratório. Seus sintomas são febre, mal-estar, dores de cabeça e musculares e sensação de moleza no corpo. A gripe ela deve ser tratada, pois se não for curada, ela pode implicar doenças mais graves, como bronquite, pneumonia e tuberculose, e entre outras. Para evitar combater esse vírus da gripe, é preciso aumentar as defesas dos sistemas imunológicos e beber muito líquidos de frutas que contêm a vitamina C. Deve-se evitar o contato com as pessoas, como aperto de mão, tossir e espirrar. O vírus da gripe é um vírus mutante, por isso, no decorrer da vida, nós pegamos esse vírus várias e várias vezes, pois cada vez que ele entra no nosso sistema é de uma maneira diferente, de uma mutação diferente. Cachumba é uma doença na região das glândulas salivares e da região do ouvido. Seus sintomas são febre, dores de ouvido e inchaço nas orelhas. E sua transmissão é realizada através de contato direto com a pessoa contaminada ou objetos contaminados. E a cachumba maltratada, ela pode gerar problemas mais graves nas glândulas sexuais. E em meninos, ela pode acarretar infertilidade quando adulto. Pode-se evitar a cachumba com vacinações em crianças. O sarampo é uma doença muito parecida com a gripe, possui os mesmos sintomas. Além de que as pessoas com sarampo também apresentam sintomas como olhos lacrimejantes, manchas rosadas pelo corpo e fotofobia, mal-estar diante da presença da luz. E pode-se evitar o sarampo com a vacinação. Poliomielite ou paralisia infantil é uma doença altamente contagiosa que afeta geralmente as crianças, embora também possa atingir os adultos. É uma doença que atinge o sistema nervoso central, provocando paralisia de membros inferiores e musculares. E a transmissão é por contato direto com pessoas contaminadas ou objetos contaminados, e também por moças contaminadas. E pode-se prevenir a poliomielite com a vacinação em crianças. A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV e seus sintomas são infecção aguda, febre, mal-estar, dores nas articulações e diarreia e o aumento dos glândulos linfáticos. A AIDS é uma doença mortal e não tem cura. A transmissão da AIDS pode ser por transfusão de sangue, de seringa e agulhas de injeções contaminadas, e também por meio de relações sexuais com pessoas que são portadoras do vírus da AIDS. E ainda não existe vacina para a AIDS, embora vários medicamentos já foram criados. E é importante ressaltar que ninguém morre de AIDS. O que acontece é que a AIDS ataca o sistema imunológico da gente, que são os glóbulos brancos. Então, nosso sistema imunológico fica fraco, assim causando qualquer doença que podemos pegar, podemos morrer por nosso sistema não ter defesa suficiente para combater essa doença. Bom, eu vou falar sobre doenças causadas por bactérias. Uma delas é a febre muculosa, causada pela bactéria conhecida como Rickettsia, e é transmitida através da picada do carrapato. A gonorreia é causada pela bactéria conhecida como gonococo e é transmitida através do ato sexual. A cólera, que é causada pela bactéria conhecida como Vibrio colérico e é transmitida através de alimentos e água contaminada e causa diarreia, dores abdominais e dores no corpo do indivíduo. O tétano também é causada por bactérias, em especial o micro-organismo Clostridium tetani. E a tuberculose, que também é outra doença causada por bactérias, conhecida como bacilo de Koch. Ela afeta os pulmões, causando perda de peso, tosse persistente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho das doenças causadas por protozoários. Bom, forma de contaminação delas, ela é fecal oral, por agentes hematófagos ou por relações sexuais. Agora eu vou falar as 5 principais doenças causadas pelos protozoários. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da malária, né? A malária é uma doença histórica, muita gente conhece, e ela é causada por um mosquito chamado Anopheles.
que possuem em seu organismo protozoários do gênero, que vai estar escrito aqui. E os sintomas são febre alta, dor de cabeça, cansaço e entre vários outros. Agora eu vou falar sobre a tricomoníase. A tricomoníase ela é causada pelo protozoário, que vai estar escrito aqui. Ela é transmitida principalmente pelo ato sexual, mas também ela pode ser transmitida por toalhas e assentos sanitários contaminados, ou também roupas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da doença de Chagas. A doença de Chagas ela é causada pelo inseto chamado barbeiro, que tem esse nome em latim, e ele pica o organismo do ser humano. E com essa picada, ele acaba ocasionando em uma coceira. E quando o ser humano coça essa coceira, no caso, ela está liberando, infectando com as fezes do barbeiro em sua corrente sanguínea. É isso que acaba gerando. Bom, agora eu vou começar pela amebíase. A amebíase, ela é causada pelo protozoário, que vai estar escrito aqui, né? E ela entra no corpo humano através de alimentos ingeridos que não foram bem lavados e que continham cistos, que é a forma do protozoário que é a forma que o protozoário adota quando está fora do organismo. Agora eu vou falar sobre a giardíase. Ela é causada por esse protozoário que vai estar escrito aqui. É encontrada em forma cística em alimentos e na água contaminada. Ela acaba causando diminuição de absorção de nutrientes de todo o trato digestivo, que pode até levar à desnutrição. Tem como os principais sintomas a cólica, as náuseas, a diarreia e entre outros. Ó, vou falar uma dica que é sempre lavar as mãos após ir ao banheiro e após as refeições, lavar sempre os alimentos bem, principalmente as hortaliças, as frutas e entre outros. Beber água sempre filtrada ou fervida, utilizar também a camisinha sempre em relação sexual e colocar mosquiteiros ou também como se diz, as telas nas portas e evitar a picada de mosquitos, né? Essas são as principais formas de evitar essa doença. Eu vou estar falando sobre 5 doenças causadas pelos fungos. E eu vou começar falando da candidíase, que também pode ser conhecida por monoliase vaginal. Ela é uma infecção ocasionada por fungo, o cândida ou o monilha, que causa um corrimento espesso, grumoso e esbranquiçado. E geralmente é acompanhado de uma irritação no local. Agora eu vou falar da onimicose, que é uma infecção fúngica das unhas e pode ser considerada difícil de se tratar. Há 3 grupos de fungos que podem causar essa complicação, que são as leveduras, os dermatófitos e os não dermatófitos. É considerada uma infecção patogênica, principalmente em pessoas que têm o sistema imunológico fragilizado. Agora eu vou estar falando sobre a peniciliose. Ela é causada por um fungo dimórfico oportunista que é chamado de Penicillium marneferi. A infecção desse fungo causa risco de vida, pois ele afeta todo o organismo. Ele costuma afetar pacientes com AIDS e pessoas que residem ou visitam o sudeste da Ásia e o sul da China constantemente. Algumas investigações científicas sugerem que a contaminação surge a partir da inalação de esporos por meios de fontes ambientais, como o solo. Outra doença causada pelo fungo é a rinocinusite, que ocorre devido à infecção do fungo Aspergillus.
E as pessoas infectadas geralmente apresentam sintomas como narizes congestionados, perda de olfato e entre outros. É difícil de se tratar e então pode se prolongar por longos tempos. Também tem a histoplasmose, que é uma doença fúngica que atinge o pulmão do paciente. E o fungo Histoplasma capsulatum é encontrado nas fezes dos morcegos e dos pássaros. E é transmitido por meio da inalação de esporos dos fungos presentes no ar.